Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para a gente começar o ano muito bem, falando de coisa boa, vamos falar de uma dádiva divina, uma coisa extremamente agradável chamada sofrimento. Por incrível que pareça, é isso mesmo, tá? Nós vamos falar hoje, o quanto sofrimento é bom. Eu vou discorrer com vocês aqui um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes eu começo lembrando que lá em 300 a.C., num escrito que nós não sabemos bem se foi Aristóteles quem escreveu, ou algum seguidor de Aristóteles, o autor questionava com as seguintes palavras, por que todos os homens que se tornaram proeminentes em filosofia, estadística, poesia ou nas artes são melancólicos ou infectados aí pelas doenças que surgem da bile negra, que era a concepção que eles tinham lá, de onde derivavam certos problemas de saúde, né? Então já é antiga uma certa associação que nós temos aí entre brilhantismo e melancolia. Isso já vem lá de trás. No decorrer da história, aliás, até hoje, né? Sempre foi presente a definição de que a pessoa muito inteligente tende a ser também melancólica. No século XVIII, por exemplo, a melancolia era vista como um efeito colateral da proeza intelectual, da grande criatividade. Nós podemos mencionar ali o termo francês spleen, que o Baudelaire usava bastante, né? Aliás, quem melhor expressou esse sentimento foi o próprio Charles Baudelaire. Numa carta para a mãe dele, ele fala assim, no modo como ele se sentia: o que eu sinto é um imenso desânimo, uma sensação de isolamento insuportável, um medo perpétuo de uma vaga infelicidade, uma desconfiança completa de minhas forças, uma total falta de desejos, uma impossibilidade de encontrar qualquer divertimento. Ou seja, o que é a melancolia? É uma incrível incapacidade de ser feliz. E houve até mais tarde ali, depois do renascentismo, uma certa viragem na interpretação. Muitos acreditavam que a melancolia, na verdade, poderia causar o brilhantismo e alguns rebentos de energia criativa, né? Vários movimentos literários viam ali o homem melancólico como alguém que tinha sentimentos intensos, tinha uma visão mais profunda das coisas. E por isso ele se aproximava mais do sublime do que o restante dos mortais. Que coisa, né? Conhecimento e criatividade nos tornam mais infelizes. Mais uma vez, a doutrina nos explica isso, certo? Mas será que seria mesmo, como já cogitavam os antigos, a melancolia uma patologia? Ou, o que pode até soar estranho, será que em vez de uma patologia, a melancolia não seria um estado normal de espírito de alguém que já fez bastante progresso? Mas é importante a gente não confundir melancolia com pensamentos negativos, tá? São coisas diferentes. Agora lá, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aflitos, ele nos ajuda a compreender esse tema. Porque tem um excerto desse capítulo que é um comentário assinado por 4 autores espirituais, chamado A Felicidade Não É Desse Mundo. Ali eles dizem pra gente que o poder, a fortuna, a juventude florescente, ou até mesmo esses 3 juntos, não são condições essenciais da felicidade. Você pode ter tudo isso, isso não vai tornar você feliz. Agora, para aqueles que desconhecem a real natureza da felicidade, que ela realmente é, tudo aquilo que pode ser considerado como uma fonte de felicidade é algo, como todo o restante aqui, efêmero, perecível e por vezes até acidental. Então, assim, logo após os acontecimentos que nós consideramos felizes, vem o que depois? O normal, que é amargura e decepção no mundo de provas e expiações, né? Seria diferente? Ora, o que existe na Terra que não seja fugaz, que não seja momentâneo, que não seja efêmero? Nesse planeta, esse plano todo é dissolutivo.
Ele existe para dissolver as coisas. Inclusive nós mesmos estamos aqui para quê? Para deixar de ser quem nós somos, certo? Então, o que faz você feliz nessa existência? Vamos pegar um exemplo mais caro para todo mundo. Não, uma pessoa, né? Eu amo meu filho, meu bebezinho, meu cônjuge. Pois é, né? Isso que você vê e que você ama é um cadáver ambulante. Vai deixar de existir como todo o restante na Terra. E se ela tiver sorte, ela vai deixar de existir até de outra maneira na Terra, porque vai para planos superiores. Então, assim, como nos afirmam os autores desse comentário lá presente no Evangelho, o que geralmente as pessoas compreendem por felicidade é uma utopia. É possível ser feliz com as coisas desse mundo? Sim, com uma condição: desde que você seja ignorante. Você desconhece a verdadeira felicidade que está além desse mundo, logo você se diverte nisso. Simples assim, né? Se esse é o mundo para o qual nós viemos para deixar de ser quem nós somos, nós vamos nos realizarmos efetivamente, aproveitar melhor esse mundo de que maneira? Deixarmos de ser quem nós somos, nos desapegarmos de tudo que nós somos apegados. Então, ao partir, quanto mais você deixar aqui de coisas que te ligam a esse plano, melhor você vai ter aproveitado a sua encarnação. Simples assim. Ou seja, você deve se apegar ao menos possível a tudo que existe aqui. E aquilo que te faz feliz aqui, você se apega. Não é? Então, todos aqui possuem a sua parte de trabalho árduo para fazer, de sofrimentos e decepções para passar por eles, visto que esse é essencialmente um mundo primário, de provas e expiações. Não é um mundo paradisíaco. Ah, mas tudo bem, por que a gente vê tanta gente ruim sendo tão feliz? Alguém vive aqui, então, num estado de aparente sucesso, sabe? Viagens constantes, bens materiais, fama, bajulação. O que é essa pessoa? Pobre dessa pessoa, nós temos que ter dó dessa pessoa. Sabe por quê? Ela é como o porco se divertindo rolando na lama. Tá? É assim que os espíritos superiores nos veem aqui. Você pega o linguajar deles dos espíritos, é assim, né? Uma sétima sinfonia de Beethoven, extremamente sublime para nós, eles falam que é barulho, eles falam que é uma produção grosseira. Nós estamos muito além do que é o verdadeiro sublime. Então, quem possui consciência, quem possui olhos para ver o que está além, jamais será feliz onde está. Agora, se você não tem consciência do que são os mundos superiores, os sentimentos mais puros, é divertido, né? Mas os divertimentos desse mundo, lembremos, são distrações. São as causas de grandes desvios aí, de encarnações. Como dizem os próprios autores desse comentário aqui, porém, a Terra não é uma espécie de planeta penitenciário. A gente não está aqui só para sofrer. Mas ela é um território do quê? De preparação para progressos futuros. Ou seja, nós nunca devemos buscar alguma coisa que existe aqui. Ao contrário, nós temos que buscar algo que está além daqui. É assim que você aproveita a sua encarnação presente. Então, temos duas posturas para viver. Ou, que, enfim, o pessoal da gratidão adora falar, né? Aproveite o presente. Ou nós podemos trabalhar para amanhã, que é o quê? Descansar hoje, aproveitar hoje. Só se vive uma vez, só se tem uma vida. Qual que é a melhor? Na verdade, é bom aproveitar o presente, sim, mas da maneira correta, que é como? Trabalhando para amanhã. Quando nós consideramos do ponto de vista evolutivo, ninguém aqui é turista, alguns são assim, esquecem porque vieram, mas não é para passear que nós estamos aqui, não estamos de férias, certo? Então, vamos retornar para a questão da melancolia lá, ressaltando alguns aspectos
que o François de Geneve, no seu comentário sobre a melancolia, nesse mesmo capítulo ele faz, e que eu vou citar esse trecho do Evangelho. Ele fala, ó: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para Deus sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando a sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Vejamos como é curioso. Aquele que conhece a verdadeira felicidade, ele é o quê? Inevitavelmente aqui, infeliz. Não é bom ter o conhecimento, né? Nós poderíamos então medir o progresso de um espírito, será? Pelo seu nível de infelicidade? Não vamos ser tão duros assim nas palavras, né? Porque não é bem isso que eles estão dizendo para a gente. Mas eu não estou aqui para vangloriar a depressão ou algo do tipo, né? Aliás, o depressivo adora fazer isso. Mas ó, a melancolia é sim uma marca presente nos espíritos que possuem uma certa riqueza consciencial. Mas os efeitos colaterais que a melancolia gera, eles devem ser controlados. E quem não sabe lidar com esses efeitos colaterais, aí sim ele vai se colocar numa condição patológica, aí ele vira um depressivo e tudo mais. E sim, a melancolia provoca um descontentamento, mas ela nunca deve enfraquecer a nossa vontade. Ao contrário, ela deve ser o quê? Ela deve ser um impulso para a gente sair dessa condição. Ela deve fortalecer nossos atos para eles não se tornarem constantes, né? O François de Geneve fala, ó, essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas essa vida melhor, não procurem ela nesse mundo. Então nós precisamos fazer o quê? Suportar os desgostos com os quais nós nos deparamos, para nós termos acesso a lugares nos quais eles não existem. Tem que aguentar a escola para fazer o quê? Conseguir sair dela, não é? Então não apenas a libertação final vai ser a solução para tudo, né? É claro que só ela poderá nos desvencilhar desses desgostos, mas se nós tivermos a sabedoria necessária para lidar com eles. Na verdade, nós temos que aprender a conviver com eles da melhor maneira possível. Eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante. Mas antes eu queria ressaltar que essa relação inicial que eu mencionei entre a melancolia, o sofrimento e pessoas de grandes capacidades também ocorre por outro motivo: eficiência encarnatória, tá? Já o Livro dos Espíritos ensinava para a gente que os espíritos mais evoluídos, eles buscam o quê? Encarnações mais fáceis ou difíceis? Eles nascem anônimos em condições extremas, tá? E quem trabalha na escola, por exemplo, especialmente em escolas de grande vulnerabilidade, a gente vê criancinhas inocentes passando por cada coisa. Eles lidam com tudo aquilo melhor que a gente, sabe? Como é que é possível isso, uma criança lidar com tantos problemas melhor que um adulto que já tem tanto conhecimento do nascimento? Eles vêm preparados, com certeza, tá? E além do Livro dos Espíritos, eu mencionaria aí também um livro de Ramatiz com Atanagildo chamado A Vida Além da Sepultura. É um livro muito legal, na qual o Atanagildo começa narrando como é que foi o processo de desencarne dele no Brasil, né? O Ercílio mais queria questionar o Ramatiz sobre isso. O Ramatiz falou, ó, eu desencarnei lá na Índia, em outro século, não vai adiantar muito falar com você sobre isso. Conversa aqui com esse aqui que está na metrópole do Grande Coração, lá o Atanagildo, ele fica no Brasil, ele vai narrar para você como é que é. Ele foi prematuro, ele morreu com cerca de 30 anos, né? E ele narra exatamente o que aconteceu. Ele vendo os espíritos à volta dele, os técnicos siderais ali, desprendendo pelo espírito do corpo,
Aí ele querendo falar, porque, pô, eu estou vivo, vocês estão me puxando para cá, eu estou chorando, mas eu estou vivo, estão me vendo aqui. Aí bloqueia o chakra laríngeo, daí não consegue falar mais nada, mas de repente ele está livre. Aí ele brinca com os técnicos siderais que fizeram o desenlace, ele fala, poxa, mas vocês são ceifadores, a gente está aqui rindo, pessoas simpáticas como vocês são. Essa é a poderosa e temida morte? Esse processo é tão agradável. Certo? E ele fala ali pra gente que alguns espíritos escolhem, alguns espíritos exilados escolhem encarnações mais difíceis e por isso são inevitavelmente melancólicos. Eu vou citar as palavras dele aqui, ó. Ele fala, em vez de imitarmos o peregrino que viaja lentamente pelos caminhos do mundo terreno, admirando-lhe as clareiras, a vargem florida, as colinas polarizadas de azul violeta, ou que se detém em descanso sobre a árvore amiga, nós preferimos nos transformar num atleta que, em fatigante corrida, renuncia ao encanto da paisagem, a fim de alcançar o mais breve possível o ponto de chegada e receber o prêmio. E somos muitos nessa empreitada heróica, decisiva e esperançosa, à procura da nossa mais breve ventura espiritual e retorno à paisagem de nosso mundo, bastante afetivo. Ou seja, né, aqueles que buscam acima de tudo a maior evolução espiritual, eles jamais irão se encantar e se distrair com as coisas desse mundo. Porque no fundo eles têm consciência de um mundo muito melhor, para o qual eles pretendem retornar, então por que eu vou me deter aqui? Simples assim, né? Então, sempre visando algo que está além, um mundo bem conhecido, ainda que esquecido, mas muito melhor, né? Tudo aqui para esses espíritos é frívolo, é primitivo. Eles têm consciência de como tudo poderia ser, que é muito melhor daqui. Então, por que eles vão se apegar ao que está aqui? E ele complementa, vou citar aqui as palavras do Tanagil. Entre esses exilados saudosos do seu orbe, mais evoluído que a Terra, existe um elo íntimo, desconhecido dos terrenos e que, conforme nos adverte Ramatiz, os faz notar a sua verdadeira identidade extraterrena e sentirem a estranha melancolia espiritual que lhes é comum. Quem não olhou para o céu com um sentimento de nostalgia, se encantava como se ele tivesse uma coisa que nós conhecemos, mas esquecemos? Principalmente na direção das Três Marias, no cinturão de Órion. Sabe o que tem lá? 2 estrelas que parecem uma só, chamada Capela. É disso que ele está falando aqui, tá? É a casa anterior de muitos de vocês aí, embora vocês não se lembrem, certo? Então essa melancolia que esses exilados trazem é para quê? Para você se lembrar de que você não é desse mundo, que daqui você deve partir. Outros, porém, ainda têm muito a aprender aqui. Então, de certa maneira, eles têm que se apegar a esse mundo, né? Mas nada aqui é definitivo. Quanto mais difícil for a sua encarnação presente, maior é o progresso que você buscava quando você a planejou. E lembremos, ninguém solicita ou se depara com provas maiores do que a sua capacidade para superá-las. Algumas raras exceções, tá? A gente sabe que casos como assassinos em série, pessoas extremamente maldosas, são pessoas que vêm de mundos inferiores, conseguem uma chance para encarnar aqui, se dizem preparadas, mas não desenvolveram os sentimentos básicos da empatia ainda, por isso cometem essas atrocidades. Mas, no geral, eles tinham sim o preparo, porque sucumbir, falhar, é sempre uma escolha. Então, se quase nada nesse mundo provoca um encanto para você, senão alguns raros aí momentos
com sentimentos puros, experiências sublimes, tudo indica que você advém de um mundo mais evoluído. Está aqui, não a turismo, mas exilado. Ora, mas se uma pureza de coração é um traço dos espíritos evoluídos, por qual motivo ainda assim eles sofrem? Porque a vida parece sempre injusta com quem é bom. Aí eu queria lembrar alguns trechos de Jesus no Lar, onde ele explica muito bem isso. Palavras de Jesus, ó. Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso que seja ele procurado por potências educadoras. Quais são essas potências educadoras? Necessidade, sofrimento, tragédia, tristeza. Presentes do Pai amoroso. Parece contraditório, mas é porque a nossa inteligência é limitada demais para lidar com isso. Porque não é não, tá? Quando você está preparado, quando você se desenvolveu, é aí que surgem as dificuldades. Se a sua vida está calma, está tudo certo, más notícias, você está estagnado. Você não está se preparando para evoluir, para provas que virão. E não basta você só ter o conhecimento, você tem que praticar. O Evangelho é isso. Você pode estudar e conhecer o Evangelho. Adianta alguma coisa se você não praticar o Evangelho? Assim é para toda a vida, tá? Então aí, quando você tem conhecimento e está pronto, é aí que vem a prova. Sua vida está ótima, maravilhosa, se prepare, tá? Você estudou, se estou fazendo bem, a pessoa fala, mas eu só faço bem, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso, eu não faço mal para ninguém? Exatamente por isso, começa a fazer mal para os outros, você vai ser feliz, vai ter bens materiais, vai ser bem sucedido, né? Faça o contrário e não. Ou ainda, se a pessoa que está a evoluir aqui na Terra, ela acaba a se distrair com os pequenos encantos desse mundo e atrasar a sua evolução, quem que vai ser o anjo que Jesus vai mandar para fazer ela acordar para a vida? Sofrimento. Palavras de Jesus novamente, ó. O sofrimento é o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. E aí quando vem o sofrimento, nós fazemos o quê? Nos revoltamos contra Deus. Nos revoltamos contra Deus, contra a casa espírita, contra o Anderson, que não está fazendo nada, proteger a gente, né? Poxa. E ó, Jesus também fala ali no Lar, né? É uma coisa que a gente vê em todo atendimento mediúnico aqui, ó. Ele fala, ó, enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus, e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Toda reunião mediúnica a gente atende uma picada, né? Porque é assim para os encarnados e desencarnados. Não é um mundo paradisíaco, não é um lugar para se fazer turismo, certo? É para sofrer, aprender e ficar doente. Bom, mas nós já sabemos que o sofrimento, então, ele deve conduzir ao aprendizado e evolução. Ótimo, fácil, né? Né? Vamos buscar o sofrimento a partir de amanhã para evoluir? Vamos vender todas as nossas posses? Não, né? Deixa para lá. Ó, por vezes, é claro que a gente queria tirar do sofrimento o aprendizado. Mas às vezes, quando a gente consegue tirar do sofrimento, são lágrimas. Não tem como. Tá? Algumas vezes a vida deixa a gente tão imerso no sofrimento que não há mais nada que a gente possa ver além dele. Só sofrer, né? Mas é aí que a gente chega no limite. É aí que não tem mais alternativa, não tem mais escolha. Ou você olha e reconhece as suas falhas, ou você não consegue mais conviver com elas, ou você desiste. Ou você muda ou você falha.
Ou tudo está perdido, ou você aceita o que você não queria aceitar. E o sofrimento, ele pode ser tão profundo quanto um oceano. A gente sabe quão profundos são os oceanos? A gente só sabe que neles é fácil se afogar, né? Então, mais uma vez, teoria e prática, é fácil praticar, é outra história. Mas eu lembraria, para lidar com tudo isso, as palavras de poder para Hefesto, na peça de Ésquilo, Prometeu Prisioneiro, que ele fala: não há remédio no lamento, evita gastar inutilmente a tua energia. E eu pergunto para vocês, realmente, qual a utilidade de se lamentar? É um gasto energético, isso é, né? Qual a utilidade disso? Desperdício, certo? Só que para muitas pessoas, agora pode ser chato, não. Essa é a rotina inteira de algumas pessoas, né? Acordar, se lamentar e dormir. Eu não quero denegrir ninguém com isso, mas é que é o seguinte: a verdade não visa agradar ninguém, a mentira sim. Então, por mais que isso ofenda alguns, inclusive pessoas que passam por patologias, como depressão profunda, é verdade fazer o quê, né? Por isso o atendimento que nós fazemos aos desencarnados no sofrimento. Eles gastam toda a energia criativa deles com o quê? Lamentações. Eles ficam num círculo fechado e vicioso. Tem que vir o mentor lá, abrir a aura dele, arrastar para cá e falar: pense em outra coisa agora. Aí pronto, eles são atendidos aqui. Mas só os desencarnados. Ora, se você, encarnado, também se lamenta o tempo inteiro, né, tem que chamar o Anderson para ir lá na sua casa, abrir sua aura, arrastar você para o centro. Porque você precisa de um atendimento, assim como se desencarnado no círculo. Você está acordando, pensando em lamentação, dormindo em lamentação. Você sonha, né, com a lamentação. Mas o encarnado, ele tem uma vantagem. Ele tem uma via de escape, ele tem um corpo, que é uma saída, uma possível saída do plano vibracional que ele está. Aí os inteligentes usam essa saída como? Dá um exemplo: álcool. Estou em sofrimento, coloco álcool no meu corpo, não estou mais. Álcool, narcóticos em geral. Filmes e comédia. Fica assistindo série de comédia inteira, é fácil ser feliz hoje em dia, né? Fica aí defendendo seu público de estimação, compartilhando fake news, é fácil, gente. Ora, só que tem um problema, você não vai ter esse corpo para sempre, né? Aí, desvencilha seu corpo dos seus pensamentos. Seu pensamento fica inevitavelmente preso onde? No local, no plano em que ele vibra, certo? Por isso que encarnar, em muitos casos, é ser socorrido. E é por isso que ninguém vai para regiões pesadas, deslumbradas. A pessoa está lá já. Você está no plano astral, na dimensão na qual os seus pensamentos estão. Por isso que você vai dormir, você tem pesadelos. Porque você está desvencilhado do seu corpo. Aqui com o seu corpo você se distrai. Você chega no Cefex, você faz uma piadinha, você brinca, você assiste TV, você vai passear, você distrai um pouco. No mundo interior, que é só pensamento, você já não tem mais. Aliás, todo o objetivo da encarnação é o quê? Educação de pensamento. No mundo imaterial, tudo que você pensa existe. É o mundo que você está aqui agora, só que sem seu corpo. Você tem coragem de voltar para esse mundo agora? Tudo que você pensar vai existir em volta de você? Todos nós aqui temos nossos pensamentos tão bem regulados, ou vamos passar vergonha? A gente está aqui para isso, para deixar de passar vergonha, né? Ou para que nossos pensamentos fiquem ali num plano um pouquinho mais agradável, tá? E hoje há um outro gasto desnecessário de energia muito comum. Lá vou eu ofender as pessoas de novo. Ansiedade.
Aliás, acho que a alta ocorrência de ansiedade hoje em dia é uma prova de que os nossos desafios atuais são mais complexos que os anteriores. Ou seja, nós já enfrentamos muita coisa no passado, está ficando cada vez mais fácil, cada vez mais difícil. Porque estamos recebendo cada vez novas potências educadoras de acordo aí com o nosso conhecimento adquirido ao longo da nossa evolução. O que é a ansiedade? Primeiramente, além de um gasto energético desnecessário, é conflito. Você fica ansioso por quê? Porque você está numa situação que você não queria estar. Isso gera o quê? Desconforto. Eu quero sair daqui, eu não queria que isso acontecesse, eu não aceito isso, isso vai ser ruim. Você consegue sair dessa situação? Não. Né? Você fica ansioso justamente porque você não vê saída. E aí resta o que se você não vê saída? Desespero e preocupação. Agora, o gasto energético com preocupação, gente, que o corpo faz, é enorme. E isso vai diminuir outros processos do corpo, tal como o imunológico, os mecanismos do sistema endócrino e afins. Aí a pessoa adoece, acaba tendo diversas repercussões físicas. Vai liberar hormônios que não era para liberar, adrenalina quando não precisava, tudo mais. Desregula totalmente, isso não é brincadeira, isso não é frescura, porque tem cidade, é um problema sério. E, olha só, também a mediunidade, esse outro presente de Deus que nós ganhamos, né? Pode ser uma porta aberta para estímulos que vão causar o que no médium? Ansiedade. E já não é nem culpa do médium, tá? Esses estímulos são vindo de fora dele. E aí ele vai ter consequências físicas. Então a ansiedade causa desequilíbrio físico e mental e pode provocar aí sérias doenças, inclusive no médium. Tá? Isso é uma coisa, pessoal, só não gosto de falar para não deixar as pessoas com medo de desenvolver mediunidade, mas sim, tá? O médium é uma antena sempre sintonizada com o mundo espiritual, está sempre propenso a ataque, tem auxílio? Tem. Mas o médium, assim como qualquer humano, não é um títere conduzido pelos seus guias e mentores, é um ser livre. Como é que se formam os astros, as estrelas, os mundos? Encontros e desencontros, colisões. O médium tem que se chocar com problemas para se fortalecer, para tirar coisas boas disso. E os mentores vão ficar, não, vem aqui meu amiguinho, vai lá, você vai ficar triste hoje à noite. O mentor só assiste. E precisa fazer isso. É para o nosso bem. Certo? Mas, qual que seria então, né? Não adianta falar do problema, vamos falar da solução. Qual que seria o antídoto para isso? O antídoto para esse desespero, para esse sofrimento, inclusive para a ansiedade. É a compreensão. Nós tememos o quê? O que nós não conhecemos. Certo? As ilusões que nós criamos, elas podem causar desespero. Mas o conhecimento ainda é o remédio. Ainda que esse remédio possa não é. Sempre amável. É fácil deglutinar, reconhecer as suas falhas, as suas imperfeições e sair da zona de conforto e mudar? Não é um remédio amável. Reconhecer que você erra, que você está livre, que você é inferior, que você é quase que irrelevante? Não. Né? Então, no final das contas, vamos lembrar que o Espírito, as palavras de Jesus lá no Evangelho, né? Não sabe de onde veio nem para onde vai. Fala para Nicodemos, né? Isso aí Jesus fala. Ora, qual que deve ser a primeira função de todo Espírito, então? Se não sabe quem é, de onde veio nem para onde vai, o que ele precisa em primeiro lugar ter? Conhecimento. Saber o que ele é, descobrir o que ele é. Certo? E aí, isso, ó, os estoicos lá antes de Cristo já falavam pra gente. Primeira coisa que o homem deve fazer é se conhecer. Ótimo. Mas não só isso. Ele também deve se amar. Aí vem a parte, a primeira já é difícil, né? A segunda um pouquinho mais. Quando se conhece,
você vai ver o quanto você tem de defeito, o quanto você é imperfeito, e você vai conseguir amar essa tua imperfeição toda, essa coisa que te perturba o dia inteiro, te faz ser tão desconfortável. Não é fácil, está encarnado, né? Ninguém. Como é que você vai acordar cheio de coisa para fazer todo dia feliz? Seu próprio corpo já te enche de afazeres. No primeiro minuto você levanta da cama e você não tem liberdade nenhuma. Tem que cuidar desse corpo, essa coisa pesada que se decompõe em alguns anos. Ora, mas como que isso é realizado? Se compreender, se amar. Acontece em toda a natureza, se a gente parar para reparar. Por exemplo, a planta, ela busca não ser planta? Não. Ela busca fazer o que ela foi feita para fazer. A sua harmonia essencial, que é a nutrição e reprodução. São seus objetivos, ela vai lá e cumpre. Tenta fazer o máximo, isso vai o humano lá, atrapalha tudo, mas ela tenta fazer. O reino animal, o que? É a sensação e a locomoção. E o homem? Sabem dizer para mim qual que é a grande função do homem? Para que nós viemos aqui, estamos aqui? Vocês não sabem dizer, vocês não sabem que vocês estão aqui, vocês estão tudo falidos. Quem sabe, né? Na verdade é o que? Conhecimento. Estamos aqui para aprender, não é? A gente veio aqui para a aquisição do conhecimento, da ciência, para o exercício da temperança, da coragem, da justiça, ou seja, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho a razão comandando o corpo, e se sobrepondo às nossas paixões. Você tem uma razão que diga, vá lá no Cefet e trabalhe hoje. Você tem um corpo que diga, não, é 2 da tarde, eu almocei, eu quero dormir. Essas coisas são conflitantes, tá? Então, ó, a gente tem que parar para entender que nós não fomos criados separadamente. Nada no mundo foi criado separadamente. Tudo que existe é parte de um todo e só existe em relação a esse todo. Somos peças de Lego, basicamente, num grande esquema universal. E a gente vai perceber a grande razão que dizem os históricos quando a gente vê o quê? Tem essa visão de conjunto e vê como cada parte contribui para o todo. Até a cobra venenosa da qual nós morremos de medo tem uma importância. Até aquela pessoa desprezível, ela vai fazer algo de bom, ela vai fazer cumprir um pouquinho da vontade, da razão universal. Então, apesar do seu princípio de conservação, o homem tem que buscar sempre o que é bom só para você? Não, é bom para todos. Tem que buscar o seu próprio bem no bem comum. Esse é o cidadão perfeito. E esse é o homem ideal, segundo inclusive o quê? O Evangelho. Esse, porque é esse que vai agir em nome de Deus. Como Jesus fez. Alguma vez Jesus pensou em si próprio? Eu vou lá, não, me crucificar, me torturar de qualquer jeito, eu vou ficar fazendo isso? Não. Aqui, trabalhando de carpinteiro, ganhando dinheiro, né? A razão, a inteligência é uma coisa, o sentimento interior outra. Então, a individualidade que nós temos, essa pessoa que nós somos, assim como qualquer outra individualidade da natureza, é algo passageiro, é evanescente. Já a grande razão, não. Quem que são os heróis? Os mártires, os grandes artistas, eles pensam só neles mesmos? Daniel na cola dos leões, Pedro sendo crucificado lá ao contrário, tal, pensa nele? Pensa o quê? Na humanidade, certo? Ou seja, eles agiram apenas para eles próprios ou eles elevaram a humanidade inteira? Então a grande função do homem é o quê? É se sacrificar. Mais uma vez, nós estamos aqui para deixar de ser quem nós somos. Você se sacrifica e aí você se eleva à grande república universal desses seres que participam da razão, da grande razão, como diziam os estoicos. Por isso que o esclarecimento vai aliviar qualquer sofrimento. Por isso que os cristãos primitivos morriam cantando.
sendo devorados por leões. Por quê? Eles tinham conhecimento. Qualquer outra pessoa estaria desesperada naquele momento. Eles não. Eles sabiam que a verdadeira vida não é essa. Morriam em paz. Tá? Mas o esclarecimento alivia o sentimento, mas ele não elimina. Ele faz outra coisa. Ele dá sentido para o sofrimento. Ele justifica. Sofrer é ruim? Nem sempre. É ruim se você sofrer à toa. Sei lá, fazer almoço divertido? Às vezes não, vai ter que arrumar toda aquela coisa, é um sofrimento, né? Mas é para um bem da sua vida, para você se alimentar e continuar ali, olha só. Não foi à toa. Valeu a pena fazer seu almoço? Valeu, mas ficou dor de cabeça, sua fome. A vida inteira é assim. Tá? Então, o que há de mais elevado no mundo é onde reside o verdadeiro bem, que é a ordem que regula todas as coisas. É a parte cumprindo a sua função no todo. Uma orquestra. Aquilo se torna bonito se cada um tocar uma música diferente. Aquilo é belo se cada um fizer a sua parte. Aí nós temos o quê? Harmonia. Nós temos harmonia, temos beleza. Por isso que o grande objetivo da vida é o quê? Beleza. Apesar dos pesares, tudo isso pode ser belo. Tá? Mesmo com o sofrimento no caminho, nós podemos então alcançar a beleza. E a vida dos mártires, dos artistas, é um exemplo disso. Tá? Para encerrar, gostaria só de comentar aqui, apesar das cicatrizes, apesar do gosto amargo que nós sentimos, o que é o mais importante? A gente sempre seguir em frente. Por quê? Nós, enquanto não só humanos agora, mas enquanto espíritos, nós temos que ser o filtro que recebe o mal e faz o que com esse mal? Transforma ele em bem. Os espíritos que buscam elevação, eles não fazem para permanecerem lá solitários, contemplativos, em planos superiores, admirando como a vida é bela. Jamais. Elevar-se é trabalhar mais. E trabalhar onde? Nos planos superiores, não é? Trabalhar aqui. O professor aprende para quê? Para ensinar. Então, o espírito superior ele não vai subir no plano lá em cima para ficar nesse. Ele vai vir aqui, então as criancinhas, no caso nós, trabalhar para nos auxiliar. Mas como é que faz para você trabalhar com seres inferiores a você? Primeiro, você tem que criar resiliência para aguentar todas as pressões desse plano, todos os sofrimentos desse plano e não reagir na mesma sintonia. É assim que nós vamos nos tornar instrumentos de elevação. Então, o espírito superior, ele vem aqui, ele vai estar exposto a todo tipo de energia negativa, toda raiva, toda coisa ruim, e ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai fazer disso algo bom. Agora não, se alguém te ofende no trânsito, você faz o quê? Geralmente, se ofende, ele volta. Está preparado para ser um espírito superior e vir trabalhar nos planos inferiores? Mas estamos a caminho disso, pelo menos. Então, como você se sentiria se você fosse forçado em viver em uma época, uma sociedade na qual a violência é entretenimento? Vamos voltar lá para a Roma Antiga, com os cristãos primitivos? Nós aqui hoje, vamos achar aquilo bonito? Iríamos ser felizes naquela época? Ou nós seríamos melancólicos por estar lá, sabendo que há uma época no futuro muito mais interessante, onde se pratica caridade, onde se tem a doutrina que tanto nos ensina, onde o amor ainda permeia muitos atos. É por isso que, sabendo que existem lugares melhores, espíritos evoluídos encarnam e se tornam desapontados, melancólicos, mal-humorados. Tá vendo? Não é ruim ser mal-humorado. Não vem me criticar, não. Então, o espírito que busca evolução deve buscar o que em primeiro lugar? Dinheiro? Fama? Uma coisa muito legal, muito gostosa. Sofrimento.
E depois do sofrimento, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma resiliência a esse sofrimento. Já não revido, já não sou atingido. E depois ele vai criar o quê? Uma capacidade de sublimar esse sofrimento, transformar o mal em bem. Aprendeu? Depois ele vai fazer o quê? Trabalhar, buscar o trabalho. Né? O encontro de André Luiz com a mãe dele lá em nosso lar é exemplo disso, né? Eu estava num ponto superior a ele, voltou e falou o quê para ele? Não, só trabalho lá. Não queira achar que lá é mais divertido, não, é superior a gente, só trabalha. Ela até demorou para conseguir ver ele, né? E nós devemos buscar sempre o trabalho, por quê? Porque ninguém nasceu para viver isoladamente. Ninguém nasceu para tentar se sobrepor, ser melhor que os demais. Ao contrário, a parte só vai fazer sentido no todo. Então, a parte deve buscar que se elevar acima de todos, se destacar dos demais. Não, contribuir para levar o todo mundo, não só a si próprio. Isso que é evolução, isso que é se aproximar de Deus. É por isso que você faz cumprir a vontade dele, certo? Você vai ser instrumento da sua obra. Então, seja lá qual for o sofrimento com o qual vocês se depararem, qual que é a missão que vocês vão ter sempre ao lidar com esse sofrimento? É transformar ele em algo bom. É fácil, né? Mas falhar, lembre-se, é uma escolha. Tá? Então, sublimar o sofrimento, é assim que agem os seres angélicos, é assim que deve ser a nossa função, não só apenas quando nos tornarmos um deles, mas já agora, no dia a dia, na próxima hora, no próximo minuto. Então, quando Deus vos enviar o sofrimento, não se revolte com ele, tem que tirar disso algo bom. Muito obrigado, meus irmãos, prazer enorme estar de volta aqui, começando o ano muito bem. Obrigado pela atenção de vocês. Faz a prece. Vamos nos concentrar em nossos pensamentos agora, agradecendo a equipe espiritual que preparou todo esse ambiente, que nos acompanhou, que nos intuiu, que nos protegeu. Que essa luz que emana de sua boa vontade siga em nossos corações, refletindo sempre a vontade divina em nossos atos. Que sejamos o espelho do amor de Cristo. E que a dor da semente seja sempre desabrochar de um futuro de elevação e compreensão. Que a energia dos planos divinos esteja sempre conosco. Que o amor seja a nossa lei. Sempre tenhamos energia para lutar o bom combate. Assim seja.